Oi, gente, Roberto Rilubíscaro aqui, comecinho de dezembro de 2024. Há uns 4 anos eu falei aqui no canal sobre um clássico do western estrelado pelo Gary Cooper, que então se encontrava no catálogo da Netflix. Hoje em dia não sei, é o High Noon, né? Matar ou Morrer. Pois bem, deu vontade de ver um outro western estrelado pelo Gary Cooper, que agora se encontra no catálogo da Amazon Prime, que é O Homem do Oeste, lá de 1958. Esse filme é muito importante, assim, cineastas franceses, depois da Nouvelle Vague, adoravam esse filme, tipo o Godard, o Truffaut, porque ele é bastante amargo, nossa, implacavelmente feroz mesmo, né, em termos de quem vai morrer e tal. E claro, esse filme ele prenunciou bastante do tipo de western que depois o Sam Peckinpah faria, o Sérgio Leone faria, né? Bastante psicologizado, tem um cuidado enorme com a ambientação. Se você reparar na ambientação que o Anthony Mann, o diretor, né, ele estabelece diferenças quando tá no começo na cidadezinha que tem pessoas, depois no trem, depois quando ele tá na cabana com os bandidos, depois quando tá lá na cidade meio fantasma, você percebe as cores são diferentes, só que dentro ou fora sempre é claustrofóbico. Você fala, nossa, claustrofóbico fora? É porque assim, de vez em quando a câmera dá uns zooms assim, e aquelas pessoas ficam minúsculas, né? A natureza e a solidão delas é avassaladoramente gigantesca, dá um ar claustrofóbico para aquela situação. Ele é um filme que acho que cada vez que você assiste, você pega mais elementos do diálogo, do roteiro, da construção dos personagens, de como aquele embate entre um oeste que estava fadado à morte, né? O oeste sem lei, em contraposição a um oeste que já tem trem, que já é regido pelas normas da lei, pela civilização, né? Você percebe que esses elementos estão comentados em mais de uma maneira nesse filme, né? Na interpretação, nas roupas. É um grande filme, provavelmente o último grande papel do Gary Cooper. O Gary Cooper faleceria 2, 3 anos depois do lançamento desse filme, em 1961, tá? Só que antes de dar alguns detalhes, assim, para quem quiser assistir, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Então, assim, começa com o Gary Cooper entrando numa cidadezinha, porque ele vai tomar um trem, depois que a gente descobre. Mas quando ele está entrando na cidadezinha, ele ajuda, ele já está maduro, né? O Gary Cooper está quase sessentão ali. Ele ajuda um cara que está precisando, ele pede, depois disso, onde que eu posso tomar um banho, né? Ele pede onde que ele pode se limpar. Então a gente vai vendo que é um homem de bem, é um homem limpo, é um homem civilizado. E aí ele vai pegar o trem. E ele vai pegar o trem e ao mesmo tempo tá saindo do lugar lá, do saloon, que era comum nos filmes de, né, de Bang Bang, vai saindo uma mulher que ela era dançarina, o que que ela era dali, né? Vai saber, mas pelo menos dançarina, cantante, ela era. E aí então essa mulher, mas eles não têm contato ainda. Eles vão tomar o trem, né? Mas vamos focar no Gary Cooper. O Gary Cooper, personagem dele que eu não falei o nome ainda, vai tomar o trem. Quando ele entra no trem, Gary Cooper era grandão, o personagem, o trem era pequeno, né? Então ele tem que se espremer assim. Primeiro que é a reação da personagem do Gary Cooper vendo o trem. Ele nunca tinha visto, ele fala, nossa, nunca vi uma coisa tão feia. Ele estava acostumado com o cavalo, com a natureza, não sei o quê. Até agora a gente não sabe nada do Gary Cooper, só sabe que ele é um cara limpinho, que ajuda as pessoas e que tem lá problemas
mas ele se adapta ao trem quando ele está lá dentro, né? O trem é feio, mas é o que tem. É o trem que tem. E aí ele entra no trem e o trem é meio desajeitado, mas é assim, é aquele homem já idoso, velho, né? Ele tem que se adaptar ao novo e ele se adapta àquele novo. Tá? E aí então ele começa a conversar com um tiozinho lá que vem conversar com ele, que a gente percebe que o tiozinho é bom de lábio, a gente percebe que o tiozinho é malandro, só que ele já não é mais o malandro do Velho Oeste, ele não é o malandro que das armas, ele é o malandro da lábia, porque a gente percebe isso pelo jeitinho dele, né? Caracterização, a gente está acostumado a ver filme, e aí a gente aprende que o Gary Cooper, ele se apresenta com dois nomes, na verdade, durante o filme, né? E ele tá levando, mas vamos deixar os nomes um pouco depois? Ele tá levando uma mala cheia de dinheiro para não sei se é meio cheia de dinheiro, mas ele tá levando na bagagem dinheiro para contratar um professor lá em Fort Worth. Então eles estão no Texas, né? Ele mora numa cidadezinha que nem tem no mapa ainda, que é chamada Good Hope ou New Hope. Achei Good Hope, Boa Esperança. Olha só que coisa bonita, né, para o futuro. E ele vai, olha só, contratar um professor. Olha que homem bom que ele é, né? E aí a gente percebe que ele tem dois nomes no filme. Um, não sei o que, Wright. De qualquer forma que você escreva esse Wright com W-R-I-G-H-T ou R-I-G-H-T, sempre para quem ouve vai ouvir também a palavra direito, lei, direito. Alright, tudo bem, né? Mas também depois a gente descobre que o nome dele, porque parece que ele não confiava nesse pessoal e no tiozinho, ele deu esse nome Wright, né? Olha como é. Porque a gente só vai saber que o nome dele não é Wright, eu acho, depois que tem um assalto no trem. Esse trem vai ser assaltado. Aí a gente vai descobrir que esse nome dele é Link. Igual link mesmo de internet, L-I-N-K. Link é uma conexão, né? E que conexão que essa personagem do Gary Cooper estabelece? Gente, é a conexão entre o Velho Oeste e o Novo Oeste. O Oeste sem lei e o Oeste da lei. Esse tema, né, desse embate desses dois mundos, do velho sem lei sendo substituído pelo novo com lei, vem lá da tragédia grega, está em muitos filmes de western, né? Está na obra do Guimarães Rosa, diversos contos do Sagarana. Só dá uma olhada nas minhas análises do conto do Sagarana que eu fiz aqui no canal, vai lá na parte de literatura para vestibular Enem, ou na parte de livros, tem vários lá, esse tema desses dois mundos entrando em atrito, tá na obra do Guimarães, mas vamos voltar para o nosso Gary Cooper, vamos voltar para o nosso O Homem do Oeste. Qual oeste? Qual homem? Então, esse homem civilizado aí do Gary, que é o Gary Cooper, quando o trem é assaltado, vai ficar à deriva, ou vão ficar à deriva, o Gary Cooper, a cantora, que aí o tiozão malandro estava querendo vender para o Gary Cooper como professora. É lá no trem que a gente aprende que ele é malandro, porque a gente viu que ela estava saindo do salão, do saloon. E aí esse tiozinho faz amizade com ela, ó, tem um negócio aí para você, como o personagem Gary Cooper estava buscando professor. Então, assim, a gente tem um homem super educado, que parece bobão, né? Ele vai buscar o pacato, assim, ele parece que é puramente facinho de enganar o Gary Cooper, né? Porque ele vai buscar um professor lá em Fort Worth. E olha só, tá com dois meio embrulhões ali. Quando vai, né? Mas esse Gary Cooper tá andando lá na natureza, os três estão perdidos. Assim, então, soltos. O trem foi embora, né? Os ladrões levaram o trem, os ladrões levaram a civilização. E aí, só que o Gary Cooper, ele tá perto de uma cabana, ele conhece aquela região. E aí, quando ele vai entrar nessa cabana, é uma choupana podre no meio do nada.
no meio do nada, no meio da natureza, pequenininha lá no meio da natureza, longe da civilização, daquela cidade amigável que ele deixara, do trem que fora roubado, e aí lá nessa cabana a gente descobre qual é o passado, qual é o link, qual é a ligação do Gary Cooper, passado, presente. Ele era um malvadão, gente. Só que ele era um malvadão. Olha como o roteiro é lindo! Adoro roteiros lindos. Não importa se eles sejam de que tipo de filme, de que época. Que roteiro que dá vontade de dar beijinhos no roteiro, né? Porque eu vivo reclamando, pessoal, mas você não se diverte? Eu me divirto procurando furo em roteiro, né? Mas olha só, esse personagem, ele era malvado, ele fora facínora, ele fora fora da lei, ele fora representante do velho oeste, sim. Por quê? Porque ele estava sozinho no mundo e ele foi adotado pelo chefão, que agora era maluquete, o Lee Jacob. Fica falando um monte de abobrinha lá. Então, essa família que ele arranjou, porque ele era sozinho, ele era um garoto sozinho. Quem adotou ele foi o Lee Jacob, né? Foi esse cara, Tobin. E daí então ele cresceu matando, ele cresceu, só que ele tem uma hora depois que ele vai falar, tem uma hora que você cresce e aí você faz uma escolha, ou você continua sendo um lixo, assassino como eles são, ou você se civiliza. Então, a personagem do Gary Cooper, o Gary Cooper, o Link, ele é a ligação desse oeste velho, né, e desse oeste novo da lei. E aí, só que ele vai ter que disfarçar, o que mais ou menos conta um pouco, ou pelo menos a gente tem uma good hope, a gente tem uma boa esperança com relação à personagem dele, porque assim, ele vai ter que fazer algumas coisas ruins, mas para proteger os dois que estavam do lado dele, você vai perceber, né? Tem até uma hora em que ele é assim, ó. Ele, Gary Cooper, né? O Link, ele vai ter que voltar a operar no modo sem lei do Velho Oeste para salvar a pele dele e salvar a pele dessas duas pessoas que eram assim, não convencionais e poderiam até estar querendo enganá-lo, mas eram fichinha perto da falta de lei anterior. Olha como o roteiro é lindo! Está estabelecendo, né? Essas duas pessoas que estavam querendo enganá-lo, ou pelo menos o tiozão que estava querendo enganá-lo, era fichinha perto desses malandros horríveis, fascínoras, que ele caiu agora. A mulher estava em perigo de ser abusada, tudo. E aí então ele tem que voltar a ser durão. E tem um pedaço que ele reluta, porque ele é uma personagem que está em conflito. Eu não quero voltar. Só que tem uma hora em que morre alguém justamente porque ele não voltou ao seu modo que ele sabia operar, no modo do antigo oeste, no modo sem lei. É aquela história, quando precisa e você não tem outra forma de recuperar ou de lutar, volta para a barbárie, porque é a barbárie que está te pedindo. E aí ele tem que entrar em contato com esse outro mundo, com esses caras, mas ele tinha deixado essa família, né? Alternativa estendida. Só que o velho malvado lá tava louquérrimo. Ele queria porque queria entrar e assaltar um banco numa cidade. Até o Gary Cooper, o Link fala, vamos, né? Se ele tem que fingir que ele é malvado de novo. Só que você acha que os comparsas que tinham ficado com o velho lá, com o malvado, e estavam gostando dessa competição nova entrando? Você acha que eles acreditavam nisso? Então, o filme, gente, ele é um duelo psicológico deste velho, deste novo, né? Velho Oeste, Novo Oeste, de personalidades. É um filme que está falando lá em 1958 já das tais identidades hoje em dia, né, que estão na moda esse tipo de discurso identitário, não sei o quê, como que o Link, como que esse personagem negocia essas identidades. Uma hora, em determinada situação, ele é isso,
ele é aquilo, mas se ele não for aquilo, algumas pessoas podem pagar um preço caro. Só que assim, gente, o filme ele é persistentemente assim, ele é persistentemente malvado, ele é persistentemente cruel no que diz respeito ao modus operandi do Oeste antigo, né? Tanto é que então vai ter assim cenas de luta corporal e depois no final vai ter os elementos que a gente procura em, às vezes, um filme de western. Aquele grande duelo na cidade. Só que assim, eu não vou dar spoilers, né? Mas repara, porque o cara, o tiozão lá, o pai adotivo, malvado, que ele tem que talvez superar o pai, vai fazer leitura psicanalítica, vai fazer leitura de mito grego, vai fazer a leitura que você quiser aí, né? Mas assim, ele quer porque quer fazer o que ele assalta ao banco, né? Então, a gente, aí perceba como que tá a cidade que eles vão invadir e perceba como que tá o banco, né? Perceba se esse velho oeste tá sendo sem lei, tem alguma chance, tem alguma vez, né? Mas é claro que isso vai gerar mais violência, né? É um filme que está enaltecendo o processo civilizatório, né? E é claro que daí a moça ter largado o saloon pode ser bom para ela, pode ser bom para a personagem dela. De certa forma, o saloon não era um lugar para boas moças. Claro, a gente tem que lembrar dessas coisas morais também, né? E com relação ao amor, né? O amor que se desenvolve no filme, que você tem, não é um amor que necessariamente vai dar certo, né? Você acha que um partidão bonzinho com o Gary Cooper tinha ficado, estava livre, ou pelo menos se a gente acreditar no que ele disse, ele tinha um compromisso lá, mas você acha que essa moça não vai se apaixonar por ele? Então, assim, ele é psicologicamente muito complexo e ele. Só que ele tem uma parte dele, por ser um filme psicologicamente, um western psicologicamente muito complexo, ele tem muito diálogo. E pode ser que hoje em dia algumas pessoas se ressintam de quando o Gary Cooper, quando o Link e os amigos dele lá por ocasião, né, dependentes dele, quando eles encontram na cabana, porque aí tem sim conversa mas é tudo tenso, é uma construção de tensão e de características psicológicas das personagens e tudo muito bem montado, né? O que simboliza um, o que simboliza outro em termos de amor, figura paterna. É um filme muito bom, meu Deus do céu, né? Como é rico aquele roteiro. E tem, ao final das contas, um tiroteio e blá blá blá, tá? Enfim, gente, bom, eu vou fazer uma sessão de spoiler, tá? Vai falar o que. Porque às vezes você fala, um filme velho, de 1958, vou ficar vendo essa porcaria. Não, porque se é que tem alguém aqui ainda vendo o vídeo, né? I don't care. Eu não importo com essas coisas, eu não faço canal pra ganhar tanto, sim. E aí, porque assim, vamos ver o que tem nessa cidade aí, quando eles vão invadir a cidade do banco. Então, claro, né, gente? Agora é spoiler. Agora eu tô na terra sem lei, hein? Tô na terra do oeste aqui. Oeste com spoiler. Vou pá, spoiler com telado. É claro que tinha um plano para assaltar o banco, mas o cara, o patriarca, tava maluco, né? Então, esse patriarca lá, esse malvadão, ser louco, louco, louco de pedra, e assim, tá vendo como esse mundo representando tudo do Velho Oeste, tudo do mundo sem lei era louco, tudo do mundo sem lei era caquético, era superado, não tinha nexo. E aí, então, esse banco que eles vão conquistar, que eles vão querer assaltar, tá numa cidade fantasma, gente. Não tem ninguém mais na cidade. Mas vai ter um negócio tão triste que acontece. Aí eu não vou dar tanto spoiler assim. Tem uma coisa tão triste que acontece porque tem alguém no banco. Mas aí, como eu falei, o filme é implacável, né? É aquela história,
Aquela Terra Sem Lei não podia continuar, porque ela não poupava ninguém. Precisava de Gary Coopers, precisava de Lynx, né? Precisava de homens civilizados, que tinham inclusive permissão para voltar a ser incivilizados para destruir aquilo. Por quê? Porque só eles conseguiriam destruir aquele tipo de oeste selvagem, porque eles sabiam como esse oeste selvagem operava. Por isso que o velho charlatão morre. Né? Ele morre porque a charlatanice, o charlatanismo dele era fichinha, a lábia dele era fichinha perto das armas. Mas aí, num momento em que o personagem do Gary Cooper, o Link, tem uma dúvida: será que eu mato esse cara? Será que eu não mato? Não esse, o velho, né? O que ele estava lutando. Aí o velho oeste dá um tiro na lábia, dá um tiro no velho que estava querendo passar o Gary Cooper para trás. É claro, isso tem uma função dupla, tripla no filme, né? Aquela personagem que queria passar o Gary Cooper para trás é punido, porque ele queria passar a perna no Gary Cooper, né, no Link, mas também a gente percebe, tá, é um tipo de... é outro tipo de facínora que é bem menos potente e não tem arma, né? Mas precisa ser exterminado também. Né? Mas é exterminado porque numa hora em que a personagem do Gary Cooper apresenta um momento de fraqueza. Não, acho que eu não vou matar, não sei o quê. Não, se você não exterminar essa barata aí, se você não exterminar essa porcaria, ele vai contaminar tudo. Tanto é que ele mata o outro. E lá na cidadezinha a gente vê a mesma coisa, né? Ninguém do Velho Oeste podia sobrar. Porque eles não perdoaram, o representante daquele Velho Oeste não perdoou nem a mulher indefesa que estava lá no banco, com medo, e ela nem era norte-americana. Faça a interpretação que você quiser. Mas não é o Gary Cooper que é o culpado. Ou é porque ele não tinha matado aquele pessoal do Velho Oeste antes, quando ele tinha tido a oportunidade? Ah, sei lá. Mas eu prefiro pensar que não. É por quê? É porque ele era um cara atormentado. Ele não queria voltar para as maneiras antigas dele. Mas ele sabia muito bem como voltar. E aí, quando ele volta, ele mata todo mundo, ele regaça todo mundo. E ele acaba sendo o Link não pode morrer, né? Por que, que ele não pode morrer? Em termos de estrutura, até mesmo de tragédia grega, porque ele não é o herói típico da tragédia grega, ele já é o herói moderno, o herói que tem dualidade, o herói que tem conflito psicológico, e é o herói que ele não se apegou à lei antiga ou à falta de lei. Ele viu a luz, né? Ele só voltou a matar porque ele estava encurralado, né? Então aí justifica dentro da narrativa. Agora, ele não, ele escapou no final de contas, ele não, é uma personagem que a gente não quer que morra. Né? Seria uma injustiça em termos dramatúrgicos, assim, né? Por quê? Porque ele é um homem que fez, ele transicionou. Falar isso em 2024 é um homem que transicionou, é tão diferente de falar em 1958, né? Enfim, ele transicionou, né? Ele virou trans. Né? É um homem transhistórico, né? Ele passou sim do. Ele é transhistórico porque por mais que ele tenha, ele aceitou a modernidade, né? Ele aceitou que ele não consegue ficar tão confortável no trem, mas ele fica do jeito que dá. Então é assim, ele é o homem que aceitou o oeste moderno. Então aí ele merece viver. E a professorinha encontrou o amor, né? Ela não era professorinha, mas ela não era tão fascínora quanto o outro cara. Ela era uma mulher. Né? O filme é suficientemente esperto, mesmo em 1958, para notar que ela era uma personagem feminina, que tinha bem menos escolhas do que homens. Né? Só que ela tá apaixonada, né? Mas ela não tem esse amor, porque acreditar no que o Gary Cooper fala, o que o Link fala, ele já tem esposa com 2 filhos. Aí eu até acredito, falei assim, um partidão desse, daquela época não ia ter uma moça, uma mulher querendo ele. Era o Gary Cooper, né? Na verdade, ele era o bom homem, o homem de família. Esse era o homem de bem, né? Então, assim, é um filmaço esse Homem do Oeste, né? Tchau!